poder oculto. Quão forte é um gorila em comparação com um ser humano? No vídeo de hoje, estaremos fazendo e respondendo uma pergunta que muitos de nós temos em mente. Quão forte é um gorila em comparação com um ser humano? À primeira vista, é fácil dizer que eles são muito mais fortes do que o Joe médio, mas é mais complicado do que isso. E hoje, estaremos discutindo quão poderoso é o gorila e como ele se compara com o ser humano mais forte que a humanidade tem a oferecer. Então, vamos especular. O gorila não precisa de apresentações, mas vamos fazer de qualquer maneira. Gorilas são na verdade os maiores primatas vivos e são nativos das florestas da África Central e Oriental. Eles pertencem à família Hominidae, que também inclui chimpanzés, bonobos, orangotangos, e você adivinhou, seres humanos. Curiosamente, os gorilas compartilham uma quantidade significativa de material genético com os seres humanos. Na verdade, os seres humanos compartilham cerca de 98% de seu DNA com os gorilas, tornando-os um de nossos parentes vivos mais próximos. Os gorilas machos adultos, também conhecidos como prateados, podem atingir uma altura de até 1,7 metros quando estão em pé e pesar entre 135 e 225 kg. Eles têm um corpo musculoso com ombros largos e uma crista sagital pronunciada no topo do crânio. No vídeo de hoje, usaremos um gorila prateado como referência. Então, acabamos de mencionar a altura e o peso do gorila. O que é interessante sobre isso é que essas proporções não são nada que um ser humano não possa alcançar. Na verdade, alguns atletas como Ed Hall, por exemplo, pesam 182 kg e medem 1,90 metros. Isso é muito maior do que um gorila prateado médio pode medir. Bem, existem vários fatores que tornam o gorila mais forte. Vamos analisá-los agora. Níveis de testosterona. A testosterona é um hormônio que desempenha um papel significativo no desenvolvimento e na manutenção das características masculinas em muitas espécies, incluindo gorilas. Os gorilas prateados têm níveis de testosterona notavelmente mais altos em comparação não apenas com outros gorilas machos na tropa, mas também com os seres humanos por muito tempo. Nos gorilas, à medida que os machos amadurecem e atingem a maturidade sexual, seus níveis de testosterona aumentam significativamente, desencadeando mudanças físicas associadas à maturação sexual, como o crescimento de pelos faciais e corporais. Os níveis elevados de testosterona nos gorilas prateados têm vários efeitos em sua fisiologia e comportamento, contribuindo para sua força de muitas maneiras diferentes. Como, por exemplo, a testosterona promove o desenvolvimento de tecido muscular estimulando a síntese de proteínas e aumentando a massa muscular. Isso resulta no crescimento de músculos maiores e mais fortes, aumentando a força física geral dos gorilas prateados. A testosterona também promove o crescimento ósseo e ajuda a manter a resistência óssea, tornando o esqueleto mais resistente a fraturas e suportando o peso do grande corpo do gorila enquanto eles se movem em seu habitat. Curiosamente, níveis mais elevados de testosterona também estão associados ao aumento da agressão e de comportamentos dominantes nos machos. No contexto dos gorilas prateados, os níveis elevados de testosterona contribuem para seu status social dominante dentro da tropa. Eles usam demonstrações de força e agressão, como bater no peito e vocalizações, para estabelecer e manter sua dominância e proteger sua tropa. Os braços são a ferramenta mais importante de um primata. Portanto, quando estamos falando de um gorila prateado, seus braços são incrivelmente poderosos e bem desenvolvidos. Os gorilas dependem de sua força na parte superior do corpo para várias atividades, como escalada, braquiação e envolvimento em demonstrações de dominância. Os músculos dos braços deles, principalmente o bíceps e o tríceps, são grandes e robustos, permitindo-lhes suportar seu considerável peso corporal e realizar tarefas exigentes em seu habitat natural. Os gorilas, assim como muitos outros primatas, têm uma proporção maior de fibras musculares de contração rápida em comparação com os seres humanos.
As fibras musculares de contração rápida são caracterizadas por sua capacidade de contrair rapidamente e gerar uma produção de alta força. A alta proporção de fibras musculares de contração rápida nos gorilas contribui para sua força explosiva. Por outro lado, os seres humanos tendem a ter uma proporção maior de fibras musculares de contração lenta. As fibras musculares de contração lenta se contraem mais lentamente, têm maior resistência e são melhores adaptadas para o metabolismo aeróbico. Eles são eficientes em utilizar oxigênio e são capazes de sustentar contrações por períodos prolongados sem fadiga. É por isso que os seres humanos muitas vezes precisam de treinamento e condicionamento específicos para desenvolver força e maximizar seu desempenho em atividades relacionadas à força. Independentemente disso, estima-se que um gorila prateado poderia levantar e carregar pesos superiores a 1.800 kg em circunstâncias excepcionais. Para ter uma ideia, isso seria igual ao peso de um hipopótamo adulto. Além disso, algumas pesquisas sugerem que eles podem levantar até 27 vezes o próprio peso. No caso de um ser humano forte, os braços musculosos são frequentemente resultado de treinamento e exercícios dedicados, direcionados especificamente para a parte superior do corpo. Seres humanos, como fisiculturistas ou levantadores de peso, se concentram em desenvolver força. Independentemente disso, os seres humanos não possuem o mesmo nível de massa muscular geral ou força natural que os gorilas. Mas seus músculos dos braços ainda podem ser altamente desenvolvidos por meio de exercícios específicos de levantamento de peso, treinamento de resistência e outras formas de treinamento de força. Na verdade, o peso mais pesado levantado por qualquer ser humano foi de 501 quilos. Agora, isso ainda é muito pesado, mas se fizermos algumas contas, o gorila prateado seria de 4 a 9 vezes mais forte do que um ser humano. Se os braços maciços de um gorila não fossem suficientes, eles também vêm equipados com uma mandíbula robusta que pode facilmente quebrar o crânio de um ser humano. Vamos começar desde o início. Os gorilas possuem uma crista sagital. É mais proeminente em gorilas machos adultos, especialmente os prateados. A crista serve como ponto de fixação para poderosos músculos da mandíbula, incluindo o músculo temporal. A crista sagital proporciona várias vantagens aos gorilas. Primeiro, permite uma área de superfície maior para a fixação de músculos poderosos, permitindo uma maior geração de força durante a mordida e a mastigação. Em segundo lugar, fortalece o crânio, proporcionando suporte e proteção contra forças externas, como impactos de brigas ou quedas. A robustez da crista sagital reflete a tremenda força de mordida que os gorilas podem exercer. Falando em força de mordida, estudos indicam que a força de mordida de um gorila prateado é estimada em cerca de 1.300 libras por polegada quadrada, psi ou mais. Para colocar isso em perspectiva, a força de mordida média de um ser humano geralmente varia entre 120 e 200 psi. Portanto, a força de mordida de um gorila prateado é significativamente maior do que a de um ser humano médio. Além disso, os gorilas possuem dentes grandes e fortes adaptados à sua dieta herbívora. Eles têm incisivos e caninos afiados para cortar vegetação, juntamente com premolares e molares planos para triturar material vegetal resistente. Com tudo isso em mente, um ser humano que entra em contato com um gorila prateado tem alguma chance de sobrevivência? E se eles tiverem, como eles escapariam? E esse foi o nosso vídeo. Deixe-nos saber o que você pensa e qual é a sua opinião sobre o quão mais forte um gorila é em comparação com um ser humano. Como sempre, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo para ficar ligado em mais vídeos como este. Vejo você no próximo.